Como é que é, rapaziada, e sejam bem-vindos a mais um videozinho. Mais uma jornada Liga Titânica e mais uma jornada do Campeonato Nacional. Hoje, para a Liga Titânica, vamos jogar com o Pablo Soler em 4-4-2B, passe. E vamos ver como é que vai funcionar. Eu já não uso 4-4-2 há muito tempo, mas acredito numa vitória hoje. E no Campeonato Nacional temos que ganhar obrigatoriamente. Vamos no 4-3-3 normalmente, mas mudamos um bocadinho a tática, um bocadinho a estratégia para tentar derrotar o António Sengo. Okay? António Sengo é um adversário muito difícil. Ele teve muitíssimo bem no campeonato regional e portanto vai ser bastante complicado, mas eu acredito que vamos vencer as duas simulações. Portanto, vamos primeiro à Liga Titânica, tentar derrotar aqui o nosso treinador espanhol, o Pablo Solero. Bora lá. Olha, uma bola à trave já no primeiro minuto. O Bézio chuta de longe, pode ser o golo. Bézio, é o Bézio. Bézio, pá, Bézio. Estou confiante hoje, estou bastante confiante. Grande jogada aproveitada por George Hall, colocando em Gakpo. Cuidado, Gakpo. Mas é a defesa. Mais uma falha de Gakpo, uma falha de Tchouaméni. Ui, Ohio, cuidado com Ohio. Defesa mais uma vez, boa. Penso que o Paulo Soler foi no 4-5-1. Mas está com mais oportunidades e está a dominar este jogo. Curiosamente é apenas observado pelos adversários. Brandt vai tentar finalizar com um pontapé de bicicleta. É Brandt. Mas é a defesa do lado adversário. É mal, manda para fora no caso. Mais uma oportunidade para Paulo Soler. Ohio tira para o canto da pequena área. Cuidado com o Ohio. Pode ser o gol, mas é a defesa mais uma vez. E está muito ineficaz o Pablo Soler. Estamos a ter um bocadinho de sorte. O Pablo Soler está a dominar este jogo. E precisamos de mudar a estratégia para a segunda parte. E tentar encontrar o nosso ritmo. E tentar vencer este jogo. Vamos então à segunda parte. Derrotar o Pablo Soler. Bora lá. Goretzka vai tentar o pontapé de bicicleta. Calma. Defende, por favor. Defende. É a defesa mais uma vez. Vamos embora. Amarelo para Goretzka. Ataque muito veloz. O Bézio vai tentar finalizar. O Bézio é 110 de overall. Ele vai conseguir. Mas não consegue. O Bézio não consegue. Parece longe mais, mas Jiménez vai tentar finalizar. Anda Jiménez. Mas é defesa mais uma vez. Estamos com duas oportunidades perigosas na... Ui, é vermelho! É vermelho para Pablo Solero! É vermelho para Pablo Solero. E isto pode virar o jogo. Pode virar o jogo. Bora lá. 20 minutos para terminar o jogo. Segundo cartão amarelo para Goretzka. Dupla expulsão. E estão a jogar com 9 agora. Temos 20 minutos para terminar o jogo. E temos que vencer. 10 minutos. Anda lá. Hernandes substitui Bremer. Vá lá. Boa bola de Bézio. Anda lá. Saliba. É Saliba. Gol! Vamos embora. E é o golo no final. Os 86 minutos de jogo. E é VAR. E é golo. Vamos embora. Linda. Vamos embora. Se não fosse a dupla expulsão, não teríamos conseguido aqui a vitória. Mas que jogada de sorte. E uma vitória emocionante. Neste jogo que o Pablo Soler jogou muitíssimo melhor. Ok? Sem dúvida, o Pablo Soler jogou melhor. Teve mais oportunidades. Não conseguiu as finalizar. Depois de dupla expulsão. E nós conseguimos marcar nos 86 minutos do jogo. Vamos ver aqui a estatística. Temos 31 milhões em caixa, o que é muito bom. Vejam só. Eu acho... Epá. Não, eu acho que ainda assim... Este posse de bola enganador. Eu acho que este posse de bola enganador... Porque eles ainda jogaram com menos 2 jogadores a faltar 20 minutos para terminar o jogo. Portanto, eu acho que este posse de bola enganador. Eu acho que o jogo foi equilibrado até. Não foi dominante para o Pablo Soler. Ele teve mais oportunidades na altura antes do golo. Mas eu penso que em posse de bola foi equilibrado. E portanto, mas notem, foi dupla expulsão para Goretzka. Uma expulsão direta para Trippier. Eu penso que o Pablo Soler levou mais agressividade e isso custou-lhe caro. Podia ter conseguido trazer a vitória, não conseguiu trazer sequer um empate. Vitória emocionante,
frente ao Pablo Soler, o próximo jogo é com Maluqueira, ok? Adversário complicado, ainda acima fora de casa. Nós temos 31 milhões em caixa, portanto, o que é que a gente vai fazer? Vamos comprar aqui um médio, ok? Vamos comprar um médio. Não, nem vou comprar um médio, ok? Vou comprar este gajo. Vou explicar porquê, ok? Comprar este aqui, o Castells. Temos 9 milhões, o que é que vamos fazer? Vamos comprar este gajo do Konyaspor e está feito. Malta, eu vou explicar porque é que eu fiz isto, porque vem aí invento de transferências, ok? E por isso temos que aproveitar esse invento. Vamos comprar muitos jogadores para conseguirmos vendê-los todos. Eu até vou meter este... Eu nem sequer vou fazer isto, calma, vou meter Jiménez à venda, certo? Vou meter Merino à venda. Tenho que tirar aqui alguém, vou tirar o Gazinga. Vou meter Merino à venda, 43 milhões. Deixar o Bremer e vou deixar o Kevin Trapp à venda. Não, eu vou meter aqui o Gazaninga à venda, ok? Vou fazer assim, malta. Fazer assim. Notem que eu estou a vender um por cada posição, o que pode estimular uma venda mais rápida. Porque o ICM às vezes tem estes estímulos, como a malta que mete jogadores a treinar, e se tu vendes esses jogadores a treinar é mais rápido. Se vocês quiserem saber mais dicas, vocês têm o short que eu enviei há uns tempos, de 3 dicas para vender mais rápido e melhor. É só ir dar o check out e vocês vão ver as dicas que eu vos dei nesse short, ok? Vamos fazer amigáveis e já voltamos. Desta vez fizemos 4 amigáveis, ok? Não evoluímos muito, mas 4 amigáveis chega, porque amanhã vai ser um evento das transferências. Temos que guardar algumas boss coins, apesar de ter muitas, mas quero guardar algumas boss coins para o evento de amanhã e do dia seguinte de amanhã, como é lógico. Mas é isso, vamos fazer aqui os treinos. Meter o BSU, está quase a passar para 111. Meter o Larsen, está quase a 100. Meter o Saliba, vai para 100. E meter o Dietmar, ok? Vamos ver aqui os resultados do dia de hoje. Diogo Varela vence 1-0 ao Johnny Ricardo. Diogo Varela domina o jogo sem qualquer discussão e vence. Palhaço ganha 6-2 ao Manager. Grande vitória do Palhaço. Num jogo super dominante. Consegue ser super eficaz também. Alexandre dos Santos perde 1-0 em casa com o Maluqueira. Num jogo que o Maluqueira teve aqui alguma sorte. O Alexandre dos Santos dominou o jogo, mas não conseguiu sequer fazer o empate. E Maluqueira mais eficaz. Mr. Marques vence 6-0 ao José Diogo. Aqui o José Diogo levou uma expulsão e depois dessa expulsão foram 5 golos. Portanto, domínio completo do Mr. Marques. Cara Droado vence 3-2 o Johnny. Grande jogo do Cara Droado. Num jogo que domina um bocadinho mais e consegue ser eficaz. Mais até que o Johnny. E foi um jogo muito interessante. Ricky Fig empata a 1 com o Alonso. Num jogo Alonso fora de casa a ser dominado. Mas ele conseguiu o empate. E Senhor Ninguém a ganhar 3-0 ao R Santos. Okay? Domínio completo, sem discussão. Em termos de classificação, temos aqui Mr. Marques em primeiro com 9 vitórias e 2 derrotas, ou seja, 27 pontos. Muito bem aqui Mr. Marques nesta liga titânica. Depois estamos nós em segundo com 21 pontos. Maluqueira com 20 pontos. Empatado com Cara Eduardo também com 20 pontos. Okay? Aqui mais para baixo temos a R Santos apenas com 2 pontos. Temos o Manager com 4 pontos. E o José Diogo tem 11 pontos. Em termos de voo plantel, temos Mr. Marques em primeiro com 630, tal como Diogo Varela, que também tem 630 milhões. Johnny em terceiro com 527 milhões. Por outro lado, nós estamos com 425. R Santos está com 83 milhões. José Diogo com 189 e Johnny Ricardo com 238 milhões. Vamos ver aqui a equipa do Mr. Marques. Temos aqui Garnacho 114, Lamine Yamal 113, Muguk 112, um ataque excepcional mesmo. Depois aqui o meio campo também está bom, Rei de Sigavi com 104 do overall. A defesa, eu acho que falta aqui um bocadinho mais de defesas, mas ele tem uma defesa espetacular com jogadores a 100, 102, 102, 102 e 101. E depois tem aqui o guarda-redes a 98 overall. Tem aqui uma equipa excelente, malta, excelente. Vamos passar aqui muito rápido às estatísticas.
Temos até agora 96 jogos realizados, 48 vitórias em casa, 29 fora e 19 empates. Em termos de transferências até ao momento, temos 27 mil milhões gastos, 2.400 jogadores transferidos e 11 milhões de valor médio. Isto vai aumentar, de certeza, mas aumentar a uma escala espetacular. 221 golos marcados até ao momento, 281 cartões amarelos e 15 cartões vermelhos. Em termos de sequência de vitórias, temos Mr. Marques com 5 vitórias seguidas, Diogo Varela aqui com 2 e nós com 1. Depois Mr. Marques aqui de melhor da época com 5. Alonso já teve 4 vitórias consecutivas e nós também já tivemos 3. Sequências sem perder está o Mr. Marques com 5 e Alonso também com 5. Alonso com 4 e Palhaço com 7 com 5. Alonso com 4 e Diogo Varela com 4 e Cara Eduardo com 2. Melhor da época temos Johnny com 6 jogos sem perder, Mr. Marques com 5, Maluqueira com 5, Palhaço com 5 e Cara Eduardo com 4. Agora sim, vamos ao Campeonato Nacional. Um jogo que a gente precisa vencer. Precisa vencer, pá. Empatámos o último fora de casa, com algum azar. E este aqui precisamos vencer. Sem discussão. Fomos no 4-3-3. Um 4-3-3 mais meta que isto é impossível. Tentar derrotar aqui o António Senga. A gente precisa da vitória para continuar na competição. Porque estamos numa situação muito complicada, apesar de estarmos dentro dos lugares de passagem, mas precisamos dos 3 pontos hoje. Bora lá. Amarelo para Styles, até agora teve 2 oportunidades. Uma oportunidade para o nosso lado. Amarelo para Folks. Kaiser com uma bola de Lorry que está para Best. É a defesa. Anda lá. Mas temos de ter oportunidades, malta. António está muito veloz de Best. Estamos a perder já. Anda lá, sorte, colocando em hand com chance de marcar. Anda hand. Estamos a passar uma má fase neste Nacional. Muita má fase, anda lá. O cruzamento é apenas observado. Edgit vai tentar finalizar. Okay, o empate está feito. Ok, malta? O empate está feito. É VAR e é golo. Ok? É VAR e é golo. Grande jogada pedada para Egito. Colocando em Suart. Com chance de marcar. Suart manda para fora. Suart enfia uma bola de cuidado para subir. Subier. Mas é falha mais uma vez. Estamos a dominar agora esta primeira parte, mas cuidado que pode ser o gol de António Sengo. Cuidado com ele. É defesa mais uma vez, ok? É defesa. Logo, nós com uma defesa inacreditável. E acaba assim a primeira parte. Igual ao resultado até ao momento. Mas nós precisamos de mais. Tivemos um bocadinho de sorte no gol. E ainda por cima foi a VAR e conseguimos fazer o gol. Acho que está um jogo muito repartido. Tivemos uma grande parte da primeira parte muito boa de António Sengo. E depois tivemos do nosso lado uma grande parte dessa primeira parte. E pá, e agora está empatado e temos que ir para a segunda parte dominar o jogo. Bora lá então para a segunda parte. Bora lá. Cuidado com Styles. Espera aí. Ok. Amarelo para Egito. Eles acabaram a primeira parte com 2 oportunidades e começaram a segunda parte com 2 oportunidades também. Agora estamos nós com o comando do jogo. Mas não, é António Sengo. Sadler passa para Folks, tenta superiorizar. É defesa mais uma vez. Falta muito pouco tempo para terminar. E não estamos a conseguir ter oportunidades. E é o 2-1 de António Sengo. E perdemos mais uma vez. Não estamos a passar uma boa fase neste Nacional. Sem dúvida alguma. Vamos ver aqui estatística.
Pá, foi um jogo equilibrado, malta. Vejam só. Foi um jogo super equilibrado. ahm, e não cai para o nosso lado. O problema é que não cai para o nosso lado. E eu não sei, malta. Não sei. Foi um jogo equilibradíssimo. E estamos a jogar em casa e não cai para o nosso lado. Perdemos este jogo. O próximo jogo é com o Cabófia. Já estou a ver ali que descemos para o 6º lugar. A ver aqui que a equipa está tranquila ou não. Temos uma expulsão da Egito. E os jogadores estão com uma moral um bocadinho mais baixa neste momento. Vamos ver os resultados. Temos Johnny a empatar com um Kalov. No jogo que o Johnny domina e não consegue ir além do empate. Team Gunny vence 2-1 ao Mukabofia num jogo dominante. Plus Rapid ganha 2-0 ao P Folha. Num jogo que não domina e mesmo assim consegue vencer. Johnny empata a 1 com o Bruno Ramos Martins. Falha aqui um penalti que podia ter dado a vitória. Domina e não consegue vencer. Navin ganha 3-1 ao 4SM400. 4SM400 leva a expulsão e o Navin domina o jogo e vence. Em termos de classificação, como podem ver, descemos para o 6º lugar. Okay, agora é que estamos numa situação crítica. Penso que, pois, exatamente, o Bruno Ramos Martins, mesmo com penalização, está com 27 pontos. Está à nossa frente. E portanto, não há muito que se possa dizer, não é? Temos que ganhar os próximos jogos, porque senão vamos ficar fora do Nacional. Está muito complicado. Está muito complicado. Os últimos jogos não têm sido fáceis para nós. Temos tido algum azar. E pá, é isso. Vamos então ver aqui os comentários do vídeo de ontem. Dar aqui um saltinho à 11ª jornada. Temos 2 comentáriozinhos. André Saponara diz: Olá Lemi, não tenho tido tempo para ver os vídeos até agora. Que grande competição. Quando será a próxima competição de inscritos? Obrigado pelo teu comentário, André Saponara. Como vocês sabem, esta Liga Titânica é uma competição que tem inscritos apurados do qualificador aberto. O próximo qualificador aberto será provavelmente na primeira semana de janeiro. Primeiro fim de semana de janeiro. Ok, mais ou menos isso. Mas se vocês não sabem o que é o qualificador aberto, é uma competição que tem um número limite de 26 treinadores inscritos. Ok? Ou seja, depois, se tiver mais que 26 treinadores, vai a sorteio. E que vai haver 32 treinadores nessa competição, com 5 convidados e eu, portanto 5 convidados da tabela classificativa do canal, que se vão juntar a estes 26 e depois vai ser um qualificador aberto que vai apurar 10 treinadores para as competições principais, que ou é Campeonato Tático ou é Liga Revelação. Ok, malta? Portanto, quem não souber, tem aqui a descriçãozinha, já sabe. Ou então vai só... e quem não sabe onde é que é a classificação do canal, vocês têm os sites, ou então tem aqui a classificação do canal mais detalhada, com alguns treinadores, com mais treinadores lá, ok? Na classificação. Então, muito obrigado pelo teu comentáriozinho, André Saponara. Alan só me diz: mais um jogo, mais um ponto. Parece que agora é mesmo verdade. O clube enfrenta uma crise de resultados e é necessário dar a volta à situação o mais rápido possível. E também eu no Campeonato Nacional. Foram percebidos burburinhos negativos da imprensa esta última semana e os jogadores mais jovens parecem terem começado a quebrar mentalmente. Jogo dominado pelo adversário que ainda nos rendeu um ponto. A falta de inspiração do nosso plantel foi evidente, que até era mais forte, tanto individualmente como coletivamente. Os últimos resultados, a pressão que se sente em cada jogo para que voltemos às vitórias e os assobios que se ouvem em cada remate falhado e em cada falha defensiva não ajuda ao plantel, e por isso temos um pedido a fazer aos nossos adeptos que se apresentem amanhã em força no estádio e nos ajudem a conseguir os 3 pontos. Talvez no jogo mais importante que tivemos até agora. Sabemos que os jogadores estão cansados, alguns lesionados até, e por isso fazemos aqui este pedido. Vamos dar o que tivemos e o que não tivemos amanhã para conseguirmos dar a volta a esta crise de resultados e colocar o clube onde ele merece estar. Carrega a pen, carrega a pen. É verdade, foi um jogo que foste super dominado por um adversário que teoricamente era mais fraco, mas estava a jogar em casa, ok? Não esquecendo, mesmo assim estava a jogar em casa e conseguiu aproveitar-se disso, mas não conseguiu chegar sequer à vantagem no marcador e conseguiste alguma sorte com o empate. Portanto, é assim, isso acontece no ASM. Nós também temos a ter algum azar no Campeonato Nacional, a ter um bocadinho mais posse de bola com os adversários e a não conseguir chegar às vitórias. Mesmo assim, jogos equilibrados, o adversário consegue sempre a vitória.
E está muito complicado para o nosso lado, muito complicado. Vamos ver nas próximas jornadas que a gente consegue fazer pontos, porque precisamos urgentemente fazer pontos. Quanto à Liga Titânica, estamos super bem, estamos em segundo lugar e é manter assim. Obrigado a todos por terem assistido ao vídeo. Já sabem, deixar aquele like maravilhoso, subscrever o canal e ativar o sininho de notificações para não perderem o vídeo e comentar os vídeos, ok? Estamos quase a chegar aos 350 inscritos, portanto, quem ainda não inscreveu, que se inscreva, partilhem o canal, que é muito importante para continuar a crescer e continuar a evoluir. Portanto é isso, espero que vocês tenham gostado, fiquem bem, foi.